Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal mais uma vez. Hoje eu vou falar aqui com vocês uma palavrinha que está tendo um peso bem grande na minha vida. E acredito que possa não ter no de vocês também. A palavra é ressignificar. O que significa essa palavra? Nada mais é do que ter um novo sentido. Você começa a ver as coisas por um novo ângulo. Você ter uma nova perspectiva. É você dar um novo significado a um fato ou algo que já aconteceu. Mudamos as nossas perspectivas, logo em seguida mudamos os nossos resultados. Mudamos as nossas escolhas, logo em seguida mudamos os nossos comportamentos. A aceitação nos leva à realidade. A negação de um determinado fato ou acontecimento nos leva à ansiedade. Por quê? Porque a gente começa a reclamar, a gente começa a se vitimizar, a gente começa a colocar a culpa, ou a gente fica arrumando mais problema em cima do problema. A aceitação faz a gente olhar para dentro, faz a gente buscar uma determinada solução. A mudança de perspectiva faz com que você mude o comportamento. Logo em seguida, você muda a sua realidade. Quando aprendemos a darmos boas-vindas ao fracasso, logo em seguida a gente vê isso como porta aberta para alcançarmos as melhores soluções. Significado ou produto é algo de perspectiva. Quando atribuímos um significado fixo a um indivíduo que cometeu uma falha, temos que tomarmos muito cuidado, principalmente quando se carrega a culpa ou se olha a falha, ou até mesmo a pessoa que está verificando essa falha, ela se olha de frente para o espelho. Tome muito cuidado. Ou até mesmo, essa mesma pessoa também, ela se olha diante de uma situação desafiadora, ela vê aquilo dali como uma catástrofe, como se não tivesse saída, e ela começa a se culpar. Se você é perfeccionista, você fica observando as pessoas que estão ao seu redor. Ou até mesmo se elas estão de olho em você. Se elas estão verificando as suas falhas e os seus fracassos. Será que elas estão mesmo verificando as suas falhas e os seus fracassos? Ou até mesmo elas podem estar, mas no fundo, elas estão olhando para elas mesmas. Se você é perfeccionista, você fica observando se as pessoas estão de olho em você. Será mesmo que as pessoas estão de olho em você? Será que elas estão observando as suas falhas e os seus sucessos? Mas que a verdade, essas pessoas elas estão mais de olho na vida delas e nelas mesmas do que estarem de olho na gente. E mesmo que elas queiram atribuir rótulos negativos, isso deve ser irrelevante para a gente, para o nosso senso de identidade. Os nossos pensamentos têm uma influência muito grande sobre as nossas emoções. Por exemplo, quando a gente busca perdoar uma pessoa, a gente precisa ressignificar, dar um novo sentido daquilo do que aconteceu. E não é ficar abraçado a uma única maneira de ver as coisas. É dar um novo sentido a algo que foi definitivo. É voltar no passado e ver de uma outra maneira ou com os outros olhos. É pegar aquilo dali como aprendizado e bagagem para não fazer de novo, ou até mesmo entender o lado do outro. É você ver tudo como num todo. Ou até mesmo entender o lado do outro. É você ver tudo como num todo. Ressignificar nada mais é do que a nossa relação com os acontecimentos, do que pode ser aperfeiçoado, mudado e trabalhado, principalmente dentro de nós. Os fatos do passado não mudam. O que muda é a nossa compreensão, os nossos sentimentos e a maneira de lidar com aquilo. E isso pode mudar ou variar, porque tudo depende da maneira de como que nós lidamos com as coisas.
quando a gente sofre um maltrato dos nossos pais, ou até mesmo a gente se sente rejeitado por alguém que passou na nossa vida, a gente tem que ressignificar isso dentro da gente. É entender como um conjunto. É entender compreendendo e se colocando no lugar do outro, voltando naquela situação. A gente volta na situação através da nossa memória e tenta entender o lugar do outro. E tenta ver também, a gente vai trabalhando isso da gente, como num todo, ver o melhor para aquela situação dentro da gente mesmo. E a gente só entende que a gente deu aquele melhor naquele momento. A gente passa a ter mais empatia naquela situação e no lugar do outro. E nada mais é do que a compreensão sobre nós mesmos. A compreensão do outro e a compreensão do nosso lado. Então a gente volta no passado, a gente tenta entender a visão do outro, a visão sobre a gente mesmo, com a cabeça do que a gente tem hoje, e a gente começa tudo a ver com uma nova ótica. E tentamos aprender com tudo do que aconteceu, tanto o lado do outro quanto o nosso lado. Vendo tudo novo, com uma nova conduta e uma nova postura, fazendo novas escolhas de uma maneira mais abrangente. Quando você ouvir alguém falando algo sobre você, ou algo sobre o outro, tome muito cuidado do que você vai ouvir de verdade, do que passe a filtrar. Por quê? O que o outro diz sobre você fala muito mais sobre quem está dizendo do que sobre você mesmo. Então, filtre o que você vai escutar. Porque quando você sabe quem você é mesmo em essência, você sabe a sua verdadeira identidade, você não começa a ouvir qualquer coisa. A ressignificação, ela tem como propósito o nosso crescimento. Ela é indispensável para a nossa saúde mental. E para finalizar, o ideal é você praticar a ressignificação a todo momento, revendo, questionando, interpretando a cada fato que já foi passado. Ah, e só uma ressalva sobre ressignificar, sobre quando alguém fala algo sobre você e você não é. Ou alguém quer simplesmente falar algo para te desestruturar. Tome cuidado com o que você ouve. Filtre o que você vai falar. Filtre como você vai reagir. Aprenda a deixar para lá. Tudo que elas falam para você diz muito mais a respeito delas do que você mesmo. Tome cuidado da maneira de como você vai lidar. Aprenda a se posicionar, mas muitas das vezes é melhor deixar para lá. Pense nisso. Finalizo o meu vídeo aqui. E muito obrigada por vocês terem vindo até aqui. Tenho tentado colocar aqui para fora tudo que está acontecendo na minha vida, sobre ressignificar o que já foi, pegar como bagagem, ter como aprendizado. Estou entrando nos processos e é sobre isso. Gratidão e até sempre.